Pai do Senhor, igreja. Amém. Vamos começar fazendo uma oração. Espírito Santo de Deus, estamos reunidos aqui nessa noite. Aleluia. Para contemplar sua face, tua misericórdia, sua perfeição. Estamos aqui, Senhor, porque queremos mais de Ti. Aleluia. Queremos ser cheios. Aleluia. Queremos ser feitos como um vaso na mão do oleiro. Se necessário for, nos quebra e nos faça de novo. Aleluia. Meu Deus, amado Pai, Glória. peço para você estar conduzindo o culto dessa noite, Pai. Sim, meu Esteja aqui conosco. Está derramando nossa unção sobre nós, meu Pai. Sim, Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém? Amém. Vamos abrir o livro de Jonas, começando pelo capítulo 1, versículo 2. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Todos acharam? A palavra de Deus diz assim: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e anuncie a seus habitantes esta mensagem do Senhor: vou destruir esta cidade por causa da sua grande maldade. Seus pecados são tão horríveis que chegaram até a minha presença. Jonas, porém, preferiu fugir da presença do Senhor. Foi até o mar, ao porto de Jope, onde se encontrou um navio que ia para Tarsis. Comprou sua passagem e embarcou para se esconder do Senhor. Mas durante a viagem, de repente, o Senhor fez soprar um forte vento que agitou o mar e formou uma grande tempestade, tão violenta que o navio estava quase se partindo ao meio. Com muito medo, os marinheiros desesperados gritavam pedindo ajuda aos próprios deuses. Para o navio ficar mais leve, começaram a jogar carga no mar. Enquanto isso acontecia, Jonas, que havia descido ao porão, dormia tranquilamente. O capitão do navio desceu para falar com ele. "O que há com você?" gritou. "Como é que você fica dormindo? Numa hora dessas, levante-se, fale com seu Deus, para ver se ele também tem piedade de nós e não nos deixe morrer." Enquanto isso, os marinheiros decidiram tirar a sorte para ver quem havia ofendido os deuses, provocando aquela tremenda tempestade. Lançaram a sorte e a sorte caiu sobre Jonas. "O que foi que você fez?" perguntaram, "para provocar essa tempestade que está quase nos destruindo. Quem é você? Qual a sua profissão? De onde você é? Qual é a sua terra? E a que povo você pertence?" Jonas respondeu: "Eu sou hebreu, adoro ao Senhor, o Deus dos céus, que fez a terra e o mar." Então Jonas contou aos marinheiros que estava fugindo do Senhor. Enquanto os marinheiros ouviram isso, ficaram apavorados e gritaram: "Mas por que você fez uma coisa dessas? O que vamos fazer com você para a tempestade parar?" Pois o mar estava ficando cada vez mais agitado. "Joguem-me no mar", disse Jonas. "Ele ficará calmo de novo. Eu sei que sou o culpado dessa horrível tempestade." Enquanto isso, os marinheiros remavam com todas as suas forças, tentando alcançar a terra, mas não conseguiram. Era impossível lutar contra a tempestade, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então fizeram uma oração ao Senhor, o Deus de Jonas. "Ó Senhor", pediram, "não nos mate por causa do pecado deste homem, não nos condene pela morte de um inocente, porque essa tempestade cai sobre ele e por razões que o Senhor mesmo sabe." Depois disso, agarraram Jonas e lançaram ao mar enfurecido, e a tempestade se aquietou. Os marinheiros ficaram espantados, sentindo ao mesmo tempo respeito pelo Senhor. Eles ofereceram sacrifícios a ele e lhe fizeram promessas. Mas o Senhor tinha levado até aquele lugar um grande peixe para engolir Jonas. E durante 3 dias e 3 noites, Jonas ficou dentro do peixe.
Lá dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. Ele orou assim: em desespero, gritei ao Senhor, pedindo ajuda. Ele me respondeu. Quando eu já estava às portas da morte, chamei por socorro, e o Senhor ouviu meu clamor. O Senhor me lançou ao fundo do oceano, no coração dos mares. Afundei até ficar completamente coberto pelas grandes ondas do mar. Foi aí que eu disse: ó Deus, o Senhor me rejeitou e me expulsou da sua presença. Será que algum dia voltarei a vir o seu santo templo? Afundei as ondas, as águas se fecharam sobre mim. As algas enrolaram na minha cabeça. Cheguei até a base das montanhas, ao fundo do mar. Fui separado do mundo dos vivos e fiquei prisioneiro. Vamos ler o capítulo 7. Um versículo. Quando eu já tinha perdido toda a esperança, lembrei-me mais uma vez do Senhor. E a minha oração mais sincera que subiu ao seu santo templo. Os que adoraram os ídolos inúteis perderam a oportunidade de receber todas as provas de bondade que Deus nos oferece. Versículo 10. Então o Senhor ordenou ao peixe que vomitasse Jonas em terra firme. E assim aconteceu. Irmãos, a palavra de Deus nos mostra claramente que se você não fizer a vontade dele, ele cria circunstâncias para fazer com que você faça. E a mensagem que eu tenho para trazer nessa noite é: não espere ser engolido por um peixe para fazer a vontade de Deus. Não espere que a tempestade te cubra. Não espere que coisas ruins aconteçam para que você tenha que ver que o local que você tem que estar. Não espere ver você perder tudo que você tem. Não espere que você acabe se dando mal por conta de algo que você não está fazendo. É muito importante que a gente faça aquilo que Deus nos pede. Aleluia. É muito importante que nós buscamos a face do Pai. Aleluia. Mensagem dessa noite, igreja. O que você está esperando para exercer aquilo que Deus te pede? Você vai esperar até quando? Até quando você vai esperar? Porque a gente está num tempo que a gente não pode mais esperar. Ah, mas eu vou esperar porque tem uma situação na minha vida que eu preciso me acertar antes, depois eu vou para a casa de Deus. Amanhã eu vou. Ah, não, mas deixa para a semana que vem. E se você não viver a semana que vem? E se você não viver o dia de amanhã? Ou, e se Deus voltar? Deus pode voltar agora, daqui 5 minutos. Verdade. O que vocês estão esperando? O tempo é agora. Aleluia. Não tem mais tempo para perder. Aleluia. Você que está com esse pensamento: eu preciso acertar a minha vida antes, para que eu possa exercer alguma função dentro da casa de Deus. A hora é agora de acertar. Aleluia. Aleluia. Eu, pessoalmente, eu esperei muito para exercer o que Deus me pediu. E eu perdi muitas coisas por causa disso. Muitas coisas. Atualmente eu estou com 22 anos
agora que eu me voltei mesmo para aquilo que Deus sempre vinha me pedindo ao longo da minha adolescência, ao longo da minha juventude, até da minha infância. E eu sinto que eu estou vivendo, como posso dizer, águas novas. Aleluia. Então, Deus chama você para viver águas novas. Aleluia. Tempo de estar na casa dele, exercendo alguma função, não só dentro da casa dele, você também pode evangelizar fora da casa dele. Porque não adianta a gente querer só vir para a igreja também e querer salvar aqueles que já estão aqui. A gente tem que salvar também os que estão lá fora, os que estão perdidos no mundo. Porque tem aqueles que a gente tem que alcançar. Agora tem aqueles que passam aqui na porta, vêm na igreja, entram e são salvos aqui. E esses são os que Deus traz. Só que também tem os que Deus quer que a gente vá buscar. Aleluia. Possamos entender isso, igreja. E possamos começar a viver águas novas. Amém? Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Amém. Aleluia. Se coloque em pé no seu lugar, vamos adorar ao Senhor. Não pensa nada agora. Vamos atrair a presença dele aqui nesse lugar. O tempo é agora. O tempo é agora. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus. E quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração
Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Aleluia! Glória a Deus! Santo, santo é o Senhor. Glória a Deus! Aleluia! Glória, glória! Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu pagaria. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor nos ama, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Quantos querem? Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus, ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O nome dele é Yeshua. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo.
irmãos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos chamar mais um pouquinho a atenção do Senhor. Ele já está aqui. Ele veio aqui por sua causa. Então que Ele te ache nessa noite. Chame o nome dEle. Chame o nome dEle. Yeshua. Tu és santo, Tu és lindo, Tu és poderoso. Chame por Ele. Chame por Ele. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos. Você está disposto a descer na olaria de Deus? E ser moldado por suas mãos? Glória a Deus. Enquanto você vai achando a palavra do Senhor aí, em Jeremias 18, capítulo 18, versículo 1 ao 6. Vai procurando a sua Bíblia aí. É tão interessante, irmãos, que eu e o Arthur nem combinamos nada, né? Mas o Espírito Santo combina, né? Ele sabe tudo. E a primeira coisa que ele falou, que nós precisamos ser vasos na mão do oleiro. E o primeiro versículo que ele leu da palavra do Senhor foi: dispõe-te. Exatamente essa disposição que o Senhor quer também de nós nessa noite. Interessante que desde a criação do homem, né, em Gênesis, Deus ele juntou ali o pó da terra e Ele fez o homem. Ele fez o barro ali com o pó da terra, molhou, fez o barro e fez o homem. Assim o Senhor também nos pega, né, com as suas próprias mãos e nos faz vasos de barro, né, para seu louvor. E enquanto nós formos vasos de barro, isso significa que nós seremos moldados pelo Criador, que seremos transformados pelo Criador. Então nós vamos aprender um pouquinho sobre isso, mais um pouquinho sobre isso essa noite. E se em algum momento das nossas vidas nós esquecemos que somos barro, o Senhor nos chama para fazer o quê? Para descer na olaria dele. Para descer na olaria dele, amém? Vamos descer então nessa noite, amém? Você quer ser moldado pelo Senhor? Amém? Glória a Deus, eu também quero ser moldada pelo Senhor. Então a palavra do Senhor em Jeremias 18, 1 ao 6 diz assim: o vaso do oleiro, você é de Deus. Traduzindo é isso. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tomou a fazer dele um outro vaso, segundo lhe bem pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? É o Senhor fazendo uma pergunta para nós.
Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia! Senhor maravilhoso. Eis aqui, Senhor, os teus filhos. Senhor, a tua palavra diz que nós somos barro em tuas mãos e que o Senhor é o oleiro. Então, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, na tua olaria nessa noite, Senhor, porque queremos ser moldados pelo Senhor, queremos ser transformados pelo teu poder, ó Deus. Então, Senhor, no nome de Jesus, visita, Senhor, cada coração nesta noite, os que estão aqui presentes, os que ainda ouvirão essa mensagem, que estão ouvindo aqui, que o Senhor venha já tocar nos nossos corações, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Vem, Senhor, vem trazendo, Senhor, o teu Espírito Santo sobre cada um, Senhor. Vem trazendo, Senhor, um temor sobre as nossas vidas e que o Senhor mesmo, Senhor, venha falar em cada coração, ó Deus. Que eu possa ser, Senhor, somente um vaso nas tuas mãos nessa noite, Pai. E que os teus filhos, Senhor, possam receber da tua parte, ó Deus, tudo aquilo que eles vieram buscar, tudo aquilo que nós precisamos ser moldados, que o Senhor tenha toda a liberdade, Senhor, para moldar as nossas vidas, para falar ao nosso coração, Senhor. Te louvamos e engrandecemos o teu nome, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Faz alguns dias que eu tenho meditado um pouquinho sobre essa passagem. A gente ouvia há um tempo atrás, quando eu me converti, a gente ouvia muito falar sobre isso, sobre vaso, né? Sobre o oleiro, e a gente às vezes vai se esquecendo da palavra do Senhor, mas isso está desde o princípio, que nós somos o barro na mão do Senhor, e é Ele que nos forma, é Ele que cuida das nossas vidas, Ele que nos ensina. Então aqui a palavra do Senhor em Jeremias, nesse capítulo 18, Ele está falando ali com Jeremias, Ele está falando sobre o vaso e o oleiro, e revela para nós tudo isso, o poder soberano de Deus sobre as nossas vidas. E assim como o oleiro molda o barro, Deus pode moldar as nossas vidas. Você crê nisso? E Deus pode moldar as nossas vidas e estar ali fazendo em nós o seu propósito. Ele pode estar ali corrigindo as nossas falhas, nos ensinando, nos restaurando com as suas próprias mãos. Olha que coisa maravilhosa, porque assim diz a palavra do Senhor, com as próprias mãos dele, ele vai moldando. A palavra diz que ele estava ali sobre duas rodas, uma em cima que forçava e outra que ele tocava com os pés. Então o Senhor te toca por inteiro. Ele não te toca uma parte, ele te toca por inteiro. É do alto da cabeça à planta dos pés. É o Senhor que nos molda, é o Senhor que nos ensina. E nós precisamos estar o quê? Disponíveis, estar disposto, como diz na palavra do Senhor. Porque Deus, Ele estava ali falando com Jeremias, aqui no texto, mas Ele estava falando com o povo de Israel, através de Jeremias. Ele estava falando do poder que Ele tinha de moldar e desmoldar e fazer de novo com aquele povo que estava ali totalmente em desobediência, em pecado, em corrupção. Aquele povo estava totalmente longe dos caminhos do Senhor, mas Deus não desistiu daquele povo. Ele estava preparando ali o profeta para levar essa mensagem poderosa, para falar com aquele povo, para que aquele povo se reconciliasse com o Senhor, se arrependesse do Senhor. Eu preciso me arrepender de algumas coisas. Você precisa, em alguma área da sua vida, você precisa se arrepender. Eu não sou corrupto, eu não sou desobediente. Em alguma área da nossa vida, nós precisamos ser novamente moldados. Precisamos ser restaurados. Mas nós precisamos ter essa disposição. Aleluia. Precisamos ter essa entrega com o Senhor, para que Ele venha fazer isso na nossa vida. Deus, Ele é soberano em todas as coisas. Ele é o oleiro, Ele é o mestre artesão, que vai ali trabalhando com a nossa vida, vai trabalhando com o vaso, para formar vasos de honra. Aleluia. Todo mundo quer ser vaso de honra. Todos nós queremos ser vaso de honra, mas precisamos passar pelo processo. Nós precisamos passar pelo processo.
O oleiro ali trabalhando no seu vaso simboliza o Senhor moldando o seu povo. Nós somos Israel de Deus. Aleluia. Então é o Senhor moldando as nossas vidas. E nós podemos observar na palavra do Senhor que em várias passagens da Bíblia o Senhor nos compara como vasos. Em várias passagens nós somos comparados como vasos. E também tem lá em 2 Timóteo que fala sobre os vasos de honra e os vasos de desonra. Ele dá nome aos vasos, né? E diz que existem vasos, mesmo na casa do Senhor, que honram e que desonram. Vamos conferir lá em 2 Timóteo, se você não quiser abrir, a palavra do Senhor diz assim: ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro, de prata, também há de madeira, de barro, alguns para honra e outros para desonra. Para Deus, todos os vasos, irmãos, seja de ouro, de prata, de madeira, de barro, todos os vasos têm grande valor para o Senhor. Aleluia. Você tem um valor inestimável. Ah, eu não sei fazer esse crochêzinho. Não tem problema. Ah, eu não sei fazer. O Senhor ama você da maneira que você é. O vaso que você é. Aleluia. Da maneirinha que você é. O Senhor te ama. E Ele quer trabalhar nas nossas vidas. Cada um de nós representa esses vasos nas mãos do Senhor. Ele nos usa de várias maneiras. Cada um Ele usa de uma maneira para que o seu propósito seja cumprido. Aleluia. Uns Ele usa para o louvor, outros para evangelizar, outros para ministrar. O Senhor usa os seus vasos da maneira que Ele quer. E nós precisamos ter essa disposição de aceitar o que o oleiro oferece para nós, para que possamos ser vasos de honra na casa do Senhor. E o que esses vasos significam? O que esses vasos de honra, eles significam? São todos aqueles que estão à disposição de Deus, dispostos a se submeter à vontade divina do Senhor, que se dedicam a todas as ações que glorificam o nome do Senhor. Esses são os vasos de honra, que estão sempre dispostos a fazer tudo aquilo que o Senhor propõe. Eu achei lindo o que o Arthur falou agora há pouco aqui, que ele agora descobriu que agora ele está fazendo a vontade do Senhor. É exatamente o que o Senhor quer. Aleluia. Que nós abrimos o nosso coração para glorificar o nome dEle, para ser vasos de honra na casa do Senhor, e sermos todos os dias. Os vasos de honra também são moldados, todos os dias são moldados pelo Senhor. E o que são os vasos de desonra? São todos aqueles que os seus comportamentos vão contra os princípios de Deus, que não fazem a vontade de Deus, que deixam o pecado dominar a mente, dominar o coração. E isso vai fazer o quê? Vai impedir que a pessoa viva os milagres de Deus na sua vida. Quando nós não queremos nada, nós não vemos os milagres acontecer, mas sou eu que impeço, eu que não permito, porque eu não estou fazendo aquilo que o Senhor quer para a minha vida. Que vaso que você quer ser nessa noite? Vaso de honra, vaso de desonra? Tenho certeza que todos querem ser vaso de honra nessa noite. Não só nessa noite, mas sempre, né? A palavra assim, do Senhor aqui, falando mais uma vez em dispor, eu quero ler esse versículo. Diz que a palavra veio para Jeremias e disse assim: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Deus, Ele está falando com Jeremias e ele se posiciona para se dispor e para descer até a casa do oleiro. É exatamente isso que o Senhor espera de mim e de você. Esse posicionamento de descer à casa do oleiro, para ser moldado para Ele, para que Ele possa nos moldar todos os dias da nossa vida. E eu quero te dar o parabéns, porque hoje você fez exatamente o que a palavra já falou aqui. Você desceu. Aleluia. Você se dispôs a estar na casa do Senhor e a ouvir a sua palavra, a entender o propósito do Senhor na sua vida. Graças a Deus por isso. E quando nós descemos até a casa do oleiro, significa que nós estamos caminhando em direção ao Senhor.
E é onde o Senhor está habitando. E Ele vem e realiza a sua obra. Descer até a casa do Senhor não é só vir na igreja, é descer no nosso coração. É descer naquilo que o Senhor quer falar conosco e nós aceitarmos as suas correções. Aceitarmos a correção e Ele moldar as nossas vidas, restaurar as nossas vidas. Não só o físico, mas principalmente o nosso emocional, a nossa saúde, né? Muitos estão com problemas de saúde. O Senhor hoje tem cura para você. Aleluia. Hoje é uma noite de cura e libertação. Glória Ser moldado pelo Senhor também é receber cura da parte dele. O Senhor tem tudo isso para nos dar. Amados, o barro, se você pegar o barro, esse barro já está endurecido, já é um vaso. Mas se você for na beira de um rio, um lugar que produz o barro ali, ele é um material sem valor. Sozinho, ele é um valor, ele não tem valor. Ele até, quando você pega ele está ali sujo, está com pedras, tem raízes, tem capim, tudo enrolado nele, né? Está tudo sujinho. Mas, se você estiver como barro nas mãos do oleiro, ele vem e tira toda a sujeira. Aleluia. Ele tira de nós Glória a Deus. toda a sujeira, toda a pedra, toda a raiz. Existem vários tipos de raiz na nossa vida. E muitas raízes estão na nossa vida nos impedindo de ser abençoados. A raiz da amargura, da ira, dos traumas, da falta de perdão. Tudo isso vai enrolando ali naquele barro. Vai enrolando ali dentro do coração. Vai fazendo um ninho ali dentro. E muitas vezes não recebemos cura porque estamos presos. Juntou a raiz, a pedra, fez um bolo ali. Mas o Senhor tem todo o poder para tirar Aleluia. tudo isso do nosso coração. Glória a Deus. Limpar tudo, purificar tudo, fazer um vaso de valor, Aleluia. um vaso de excelência, um vaso que é forjado no fogo, um vaso que é purificado e moldado pelo Espírito Santo de Deus. É isso que o Senhor quer de mim e de você, um vaso de excelência, um vaso para glorificar o nome dEle. Que nós possamos aprender com o livro de Jeremias, que nós precisamos todos os dias, não só hoje, mas todos os dias, nós precisamos descer até a casa do oleiro e buscar a nossa cura, buscar o nosso milagre. Porque se nós não fizermos isso, irmão, nós vamos ficar ali com cada dia mais raiz. Porque se tem raiz, vai crescer, porque a raiz não está seca, não. Se tem uma raizinha ali, você pode ver se planta alguma coisa. Aí você arranca, mas se a raiz ainda permanecer ali, vai brotar. E pode brotar com muito mais intensidade. Pode brotar com muito mais força. Então, que todas essas raízes ruins da nossa vida sequem mesmo até a raiz. Em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus. Aqui estudando um pouquinho sobre o que diz aqui, quando Jeremias desce até a casa do oleiro, diz assim que provavelmente a casa do oleiro que ele estava se referindo ali, o Senhor mostrando para ele ali a casa do oleiro, ela ficava provavelmente no Vale de Rinom, ao sul de Jerusalém, que dava acesso aos poços de Siloé, onde também ficava o campo ali para guardar e amassar a argila que era produzida nos vasos. Ali no Vale do Rinom era um lugar escuro, era um lugar sombrio, mas ela dava acesso aos poços de Siloé, que é também onde Jesus fez um grande milagre. E olha que interessante como a palavra ela vai se juntando, né? Ali perto daquele poço onde Jesus curou esse cego de nascença, o que Jesus fez? Ele cuspiu no chão. E ele fez uma lama ali, untou os olhos do cego. Olha como é profundo a gente falar sobre o barro, né? Ele fez um barrinho mole, né? Ele fez uma lama, ele fez um barrinho mole. Passou ali e falou para ele, vai lá agora e lava seu olho no tanque de Siloé. Ele obedeceu. Aleluia. E ele foi o quê?
curado. Aleluia. Então é melhor obedecer, irmãos. Aleluia. É melhor ouvir. Ah, mas é nojento. Ah, mexer com barro, cuspiu. Mas é Jesus. Jesus, ele faz da maneira que ele acha que tem que ser feito. Ele faz do jeito que às vezes que nós possamos, que nós nem entendemos, mas é melhor obedecer. A palavra diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então vamos obedecer o que o Senhor fala. E o que isso significa então para nós? Que as lutas, as tribulações, elas fazem o que conosco? Elas nos trazem medo, insegurança e tentam fazer o que? Paralisar as nossas vidas, nos afastar da presença de Deus. É exatamente isso que significa estar no Vale de Rinom. E isso nos impede de receber da parte do Senhor Jesus os milagres que Ele tem para a nossa vida. Se nós ficarmos de lá presos no Vale de Rinom e não obedecer o que o Senhor tem para as nossas vidas, nós vamos continuar com medo, nós vamos continuar com insegurança e nós estaremos paralisados. Ninguém quer ficar paralisado. Todos nós queremos andar, prosseguir e viver o melhor dessa terra, comer o melhor dessa terra. Isaías 1,19 diz: se quiseres, comereis o melhor dessa terra. Então é se eu querer. O Senhor sempre coloca uma condição para nós. Você quer? Você quer mesmo? Então se eu quiser, se eu me dispor, o Senhor vai conosco e faz isso. E Ele cura não só o nosso físico, mas Ele também cura o nosso espiritual. Então, irmãos, não vamos ficar ali amarradinho no vale, não. Vamos correr para a casa do oleiro. Vamos rejeitar essa paralisia. Vamos rejeitar essa insegurança, esse medo. E hoje o Senhor está aqui porque Ele quer curar o meu e seu coração. Ele quer curar a enfermidade que está tentando se alojar em você. Ela não é sua. O Senhor já levou na cruz toda a nossa enfermidade. Já foi pago lá, já faz muito tempo, há mais de 2000 anos o Senhor já levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Temos lutas sim, mas é para que nós nos tornamos mais fortes. Aleluia. Forjados pelo Senhor. Aleluia. Obrigada, Senhor. O oleiro, amados e amados, o Senhor, Ele tem um lugar especial, preparado para tratar as nossas vidas, que é o nosso coração, onde está tudo guardadinho lá. E nessa noite é uma noite de cura e libertação, e Ele tem isso para fazer nossas vidas. Como eu disse, o processo pode até ser dolorido, pode até doer um pouquinho, porque às vezes arrancar algumas coisas que se apegou tanto, além de estar enraizado lá, você ainda faz assim, ó. Não precisa não, deixa lá, deixa quietinho lá, não precisa mexer não, precisa. Tudo que está te fazendo mal, está te incomodando, está te travando, está te paralisando, não é seu. Aleluia. Deixa o Senhor arrancar, deixa o Senhor tirar, porque Ele também tem o bálsamo que vai trazer ali, ó, o refrigério que você precisa. Vai trazer a cura que você precisa. Ele passa o unguento dele e tira toda a dor. Pode até sangrar na hora, mas vai passar. Vai sair tudo isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E vai trazer para nós a purificação e o conhecimento da glória de Deus nas nossas vidas. Tudo isso gera em nós isso. E Ele vai revelar para nós os tesouros, que a palavra dEle, que deve estar guardada dentro do nosso coração. Porque a palavra do Senhor traz vida, não é isso que diz? A palavra traz vida, vida em abundância, vida com saúde, com alegria. E olha só o que está escrito lá em 2 Coríntios 4:7. Paulo falando com os irmãos exatamente isso. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nós. Sempre vai ser do Senhor. A excelência sempre vai ser do Senhor. Mas é a essência de Deus dentro de nós. É o poder dele dentro de nós que vai agindo, vai transformando, vai curando e vai restaurando as nossas vidas. Em muitos momentos na nossa vida, irmãos, nós nos achamos vasos imperfeitos, com falhas,
E o pecado e as escolhas erradas que nós muitas vezes fazemos, isso nos leva para longe da presença de Deus. Ele nos afasta da presença de Deus e nós nos vemos vasos sem valor, não é? Mas para o oleiro, ele jamais vai abandonar um vaso. Ele jamais vai se esquecer de nós, porque ele nunca desiste de nós. Por mais errado que um filho seu esteja fazendo alguma coisa, você vai se esquecer dele? Você vai abandonar ele? Parece que o amor aumenta, né? Parece que você fala, não, eu preciso cuidar dele. E assim é Deus conosco. Ele sempre está disposto a trabalhar em nós e por nós todos os dias da nossa vida. Todos os dias Ele vai estar moldando as nossas vidas, se nós permitirmos, com as suas próprias mãos, para que nós possamos crescer na fé, na esperança, na perseverança, e estar cumprindo o propósito dele nas nossas vidas, porque o Senhor tem um propósito na vida de cada um aqui, e Ele quer que isso se cumpra. Então que nós possamos ser um vaso na mão do oleiro. E a palavra aqui no versículo 4 também diz que estava ali o Senhor fazendo, né, o vaso, e estragou ali o vaso na mão dele, né? Estava bonito o vaso, de repente o vaso se estragou. Amados, quando o vaso estragou, o Senhor, Ele pegou o mesmo barro. Ele não foi ali e jogou fora aquele barro e pegou outro para fazer. Ele fez do mesmo. E assim é comigo e com você. O Senhor não te descarta. O Senhor não despreza você. O Senhor faz de você mesmo. Ele pega, você pode estar desmontado ali. É o Senhor que nos pega e nos molda de novo. Ah, mas eu estou com muito problema. Ah, eu não estou conseguindo. Ah, tem tantas coisas que estão erradas. Mas você é o vaso na mão dele. Aleluia. Mesmo que tudo esteja desabando, não se esqueça, o Senhor jamais Ele vai esquecer da sua vida. Jamais Ele vai deixar de investir na sua vida. Jamais Ele vai deixar de moldar a sua vida. Por isso que Ele fala, desponte. Se eu estiver com o meu coração disposto e depender desse Deus maravilhoso, Ele tem todo o domínio. Ele tem todo o poder para fazer muito mais do que nós pensamos e imaginamos. Ele faz além. Ele sempre nos surpreende naquilo que Ele tem para as nossas vidas. E mesmo que esse vaso esteja sem forma, seja todo destruído, nunca pense, o Senhor se esqueceu de mim. Jamais o Senhor esquece do seu filho. Jamais Ele deixa de fazer algo sobre a sua vida. Eu queria que você prestasse bem atenção aqui, olha. Nós falamos que Jesus fez uma laminha ali e untou os olhos do cego. No princípio, o Senhor juntou o pó da terra e fez barro e fez o homem. O Senhor Jesus, Ele é a própria água da vida. Aleluia. A água que vem do trono do Senhor. Aleluia. Então Ele vem, olha, e derrama sobre você. Glória a Deus. Ele derrama sobre você. Enquanto você for barro, eu for barro, nas mãos do Senhor, Ele pode nos moldar. Aleluia. Ele pode trabalhar nas nossas vidas. Mas se eu me tornar um vaso seco, duro, ele vai rachar. E a água vai escorrer. A presença do Senhor vai se esvair na minha vida. Eu preciso sempre estar molinho. Vamos falar assim que é mais fácil entender. Eu preciso ser moldável nas mãos do Senhor. Porque se eu agir da minha forma, se eu for duro, for rígido, insensível à voz do Espírito Santo, porque é a voz do Espírito Santo que me conduz. Se eu não for sensível a ela, eu me torno um vaso duro, imoldável. E não é isso que o Senhor quer. Ele quer que nós sejamos vasos sensíveis, para que quando Ele derrame a água dele sobre as nossas vidas, nós possamos ser curados, transformados, libertos, restaurados, vida nova, porque Ele é a fonte da vida eterna.
É para lá que nós queremos ir, morar com Ele na eternidade, ter a vida eterna. Então eu preciso beber dessa água. Eu preciso estar com o meu vaso em dia ali, sem nenhuma rachadura, para estar ali recebendo tudo aquilo que Ele tem para a minha vida. Ser moldável, estar disponível nas mãos do Senhor. Nós somos vasos em construção na mão do Senhor. E enquanto eu estou nas mãos do Senhor, eu posso ser reconstruído. Enquanto eu estiver nas mãos do Senhor, eu posso ser moldado. Enquanto eu estiver nas mãos do Senhor, eu posso ser transformado. E transformados em vasos de honra. Aleluia. Para o louvor e a glória do Senhor. Que a cada dia o Senhor Jesus nos ensine o caminho para chegar até na olaria do Senhor. Que a cada dia Ele venha ministrar os nossos corações e possamos entender o que é beber dessa água. Ela não é qualquer água, ela é uma água pura. É uma água cristalina, uma água que restaura totalmente as nossas vidas. Que nós possamos ter esse reconhecimento que nós somos moldáveis, que o Senhor molda as nossas vidas, que o oleiro, o Deus Todo-Poderoso, está também disponível para fazer isso nas nossas vidas. Amém? Que o Senhor te abençoe e que cada propósito do Senhor se cumpra na sua vida. E que você sempre esteja ali, bem moldável, bem molinho ali com o Senhor, pronto para ser moldado por Ele num vaso de excelência. Amém? Uma palavra rápida para que nós possamos refletir. Será que nós temos sido vasos de honra? Será que nós estamos sendo vasos moldáveis na mão do Senhor? Então fica aí para a gente refletir o que é ser um vaso na mão do Senhor. Amém? Deus te abençoe. Gostaria de chamar. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos, para que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. E se nós não estamos sendo vasos na mão dele, que Ele venha nessa noite derramar essa água poderosa, que vem e traz tudo aquilo que nós precisamos. Amado Senhor, nós te louvamos, Senhor, nessa noite, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo trabalhando em nossos corações, trazendo, Senhor, sobre nós, nessa noite, Senhor, o esclarecimento de que nós precisamos, Senhor, ser barro nas Tuas mãos, que precisamos ser moldáveis nas Tuas mãos, Senhor, porque o Senhor tem grandes propósitos, Senhor, para cumprir, e, Senhor, na vida de cada um aqui, Senhor, então que nós possamos entender os Seus propósitos, passar pelos processos, tirar, Senhor, de nós, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que está sujo no nosso coração, tudo aquilo, Senhor, que está impedindo o Seu agir, os Seus milagres, Senhor, que todas as raízes, Senhor, possam nessa noite ser destruídas, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, visita cada coração nessa noite. Vem trazendo, Senhor, também, Senhor, do Teu bálsamo que cura, que renova, que restaura, Deus. Que essa água que vem do Teu trono, Senhor, venha banhar, Senhor, as nossas vidas. E que a cada dia, Senhor, possamos ser vasos moldáveis na Sua mão. E aprender, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem determinado para nós, Senhor. Abençoa, Senhor, cada vida, Senhor, nessa noite, Senhor. Derrama mais e mais, Senhor, da Tua presença, para que todos sejam vasos de honra na Tua presença, na Tua casa, Senhor. Para que todos os Seus propósitos sejam cumpridos e estabelecidos em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Shalom, amados. Você quer ser um vaso na mão do oleiro? Então feche os teus olhos, cante essa canção. Se você não souber, fica só em espírito de oração, deixando Deus falar contigo essa noite. Eu quero ser Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro. Quero
palavra. Obrigado por esse momento em tua presença. Nós viemos aqui porque te amamos e te adoramos. Nós queremos, ó Deus, neste momento te engrandecer, porque o Senhor é um oleiro que não desiste do barro nem do vaso quebrado. Move sobre cada um de nós ainda mais, Senhor, em nome de Jesus. Quero convidar você, vaso ou barro, em formação, a entregar sua vida a Jesus hoje. Aleluia. Coloque a mão no teu coração. Vamos pedir para o oleiro entrar em nossas vidas. Então diga: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados. Escreva meu nome no livro da vida. Eu perdoo e abençoo todos que têm me ofendido. Pai, Filho, Espírito Santo, entra no meu coração, faz morada eterna e ensina-me tudo que eu preciso saber para viver contigo aqui na terra e na eternidade. Nesse momento, rejeito, renego, renuncio e desautorizo toda a ação de Satanás e seus demônios da minha vida. Batem e retirar, amarrados, maior ou menor, em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus mova sobre a tua vida, cubra você e tua família com o sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus, eu fecho a porta do inferno para as nossas vidas e abro as portas dos céus pelo poder que é no nome de Jesus, e que venha potencializado pelo querido e amado Espírito Santo toda sorte de bênçãos que estão em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Amém. Amém, queridos? Amém. Domingo é um domingo de primícia. Venha, caso o Senhor, você puder, traga alimentos. Nós estamos formando cestas para abençoar famílias. Traga também a sua primícia, traga seus dízimos, suas ofertas. E todo dia 10 do mês eu estou orando e jejuando por todos os dizimistas, ofertantes, provedores, primicistas, aqueles que fazem voto na casa do Senhor. Então, venha participar. Nesse mês de maio, nós vamos comemorar o aniversário da igreja, 23 anos, dia 25 de maio. Cai no domingo, então nós vamos fazer uma grande festa, a festa também dos aniversariantes, a festa do aniversário da pastora Dani, está fazendo 30 anos. Glória! Não, é 34. É porque a gente só conta do batismo para cá. Né? Do batismo para cá a gente conta, depois a gente não conta mais não. Igual passado não se conta, né, irmãos? Glória a Deus. Então venham participar, venham celebrar, porque será um grande mover de Deus. Vou começar domingo uma série sobre o Espírito Santo, porque nós estamos caminhando para o Pentecostes. Nós estamos fazendo a contagem regressiva para o Pentecostes, que será dia 1 e 2 de junho. Então se prepare, nós vamos ter um tempo de consagração, de jejum, de santificação, para que venha um grande mover do Espírito Santo. Para a gente falar, faz de novo, não é verdade? Amém. Então vamos pedir para Ele fazer de novo a sua manifestação. Vou me despedir de você que está em casa, que Deus, ou assistindo em outro lugar. Deus abençoe você, fica na bênção, na paz do Senhor, e compartilhe essa mensagem. Shalom.